boa noite. Amém, Márcia. Obrigada pelo hino. É assim, eu só escolho a Márcia canta. E a Márcia pregou cantando. Nós sabemos que nas quartas de poder estamos estudando, revendo alguns milagres realizados por Jesus quando aqui na terra esteve. E hoje nós vamos relembrar mais um, porque é muito conhecido esse relato. É um relato que está lá em Lucas. Vamos abrir nossas Bíblias para nós lermos essa história. Lucas, no capítulo 7. 7, versículo 11 até o verso 17. Amém? Amém. Vamos ler então. E a história diz o seguinte: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela, e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele, ou seja, de Jesus, divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Que relato maravilhoso, né? Se nós lermos um pouquinho antes do versículo 11, Lucas então ele relata ali que Jesus estava em Cafarnaum, e ali em Cafarnaum ele realizou um milagre. Qual foi esse milagre? Em Cafarnaum, isso. Então tinha um centurião ali que tinha um servo que ficou doente, e esse estava quase à beira da morte. Então ele foi ali pedir para Jesus que o curasse. Mas esse centurião ele se achava tão indigno de receber Jesus em sua casa que ele disse: Senhor, se o Senhor ordenar, a doença eu sei que vai desaparecer, porque eu também sou uma pessoa que tem os servos à minha disposição. Se eu falo vai, ele vai; se eu falo fica, ele fica. E eu sei que o Senhor tem ordem, e o Senhor pode ordenar e a doença irá embora. E assim foi feito. Jesus ali então, ele fala que nem entre os seus ali, ele viu tamanha fé, não é isso? Então, para a gente entender essa história dessa viúva de Naim, a gente precisa entender que Cafarnaum ficava aproximadamente ali entre 30 e 50 quilômetros dessa cidade Naim. Na verdade era um vilarejo, era um vilarejo agrícola, com poucas casas. Então, a Bíblia vai falar que subsequente a esse milagre ao qual Jesus realizou, ele então se dirigiu para a cidade de Naim. E o que me chama, uma das coisas que me chama a atenção nessa história, é que a grande maioria dos milagres que Jesus realizou foi porque as pessoas que precisavam do milagre foi até ele. Poucos relatos nos mostram que Jesus vai até a pessoa para então operar o milagre sem que ela peça. Esse milagre foi um deles. Jesus se dirigiu até a cidade de Naim, e para que ele chegasse ali a tempo, antes de enterrarem o filho daquela viúva, ele precisou caminhar a noite toda, porque eram 30, 50 quilômetros a pé. Então ele precisou caminhar a noite toda. Então Lucas
Jesus conta a história dessa viúva, cujo filho havia morrido. Mas eu te pergunto, quem era essa mulher? Quem era essa viúva? Quem era Márcia? Sabe quem ela era? Ninguém. Ela não era ninguém aos olhos daquela sociedade. A sociedade judaica daquele antigo Israel era muito sofrido para as mulheres. Primeiro, as mulheres, quando nascia uma mulher dentro da família, ela era então propriedade do pai. E ela tinha que aprender todos os afazeres dela em casa até os 12 anos e um dia. Então a mulher precisava saber de tudo que ela precisava fazer. E quando ela se casava, ela então passava a ser propriedade do esposo. E a mulher era feita para isso, diga-se de passagem. Ela foi feita naquela época, naquela cultura que ela estava inserida, para cuidar do lar, para cuidar da família. E quem provia tudo era o marido. E na falta do marido, quem provinha? É isso, tá? Provinha, é isso. Eram os filhos. E Lucas relata aqui que ela era mãe de quantos filhos? Ela tinha um único filho. E ela já era viúva. Então essa mulher já havia enterrado o esposo. E agora nesse momento o seu único herdeiro, aquele que era a pessoa que iria cuidar dela, também agora morre. Você imagina a dor dessa mulher? Imagina o luto que ela estava passando, porque alguns dizem que é luto cumulativo. Já havia enterrado o marido e agora isso. Então ela estava sofrendo um luto acumulado. Então Lucas vai relatar que essa mulher estava ali saindo da cidade, porque não havia cemitérios dentro das cidades, eles eram depois dos muros da cidade. Então essa mulher estava ali em procissão, cortejo fúnebre, levando o seu filho. As pessoas ali da aldeia, do vilarejo, todas se solidarizando com a dor que ela estava enfrentando, estava ali juntamente com ela, seguindo o cortejo fúnebre, e ela não sabia nem imaginava quem estava vindo do outro lado. De um lado, saindo da cidade, o cortejo fúnebre. Do outro lado, junto com Jesus, vindo uma multidão alegre. Agora eu vejo a morte e a vida se encontrando, não é mesmo? Que relato incrível! Jesus, ele não foi chamado por ninguém de lá daquela aldeia, daquela cidade, para estar lá. E aí quando a gente olha, quando eu olho para o versículo 13, me chama muito a atenção esses versos, que diz o seguinte: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Eu perguntei para vocês quem era essa mulher? Ninguém. Mas para Jesus, ela era alguém. Sabe por quê? Jesus a viu. Como Jesus sabia que ela era a mãe do então morto? Porque Jesus conhece, Jesus vê a nossa dor, Jesus vê o nosso sofrimento, as nossas lutas. Ele não está alheio às nossas dores. E essa semana eu estava conversando com uma amiga que estava assim, desesperada, falando que estava cansada, que parece que quanto mais ela falava com Deus, pior ficavam as coisas. E aí eu falei para ela, amiga, Deus não está alheio à nossa dor. Ele vê o nosso sofrimento. E ele viu o sofrimento, a angústia daquela mulher, a situação que ela se encontrava. E não somente viu, a palavra de Deus vai falar que ele se compadeceu dela. Jesus não apenas viu, mas ele se compadeceu
da luta, da dor, do sofrimento daquela viúva. E se compadecer vai muito além de empatia. Quando nós nos compadecemos com o outro, é como se nós vestíssemos a dor do outro. É como se nós chorássemos a dor do outro. E Jesus, naquele momento, se compadeceu dela. Ele viu o sofrimento. Essa mulher, provavelmente, ali naquele momento de dor, de desespero, sem saber o que fazer, porque o que ela ia comer? Eu não sei se ela era rica, se ela era pobre, não sei. Mas se ela fosse rica, em algum momento ia acabar o dinheiro dela. E mulheres não trabalhavam naquela época. Como que ela ia se sustentar? Não teria como. E Jesus viu todo o sofrimento que ela estava enfrentando. E Jesus chega para ela e fala: não chores. Chega a ser cômico, né? Quando a gente não entende. Porque como você está num cortejo fúnebre, enterrando uma pessoa que você ama, e outra pessoa vai chegar para você e falar: não chora não. Como pode ser isso? Quando Jesus fala não chore, é porque ele chega com a solução. Não é igual a gente, não chora não. Não, Jesus, ele chega com a solução. Então ele fala para aquela mulher, ele vai acalentar, ele vai consolar: filha, não chores. Eu sou a solução dos seus problemas. Eu cheguei. Eu estou aqui. Eu estou vendo a sua dor, eu estou vendo o seu sofrimento e eu me compadeço de você. Então eu estou aqui. Não chores. E aí vai prosseguir. Chegando-se, então Jesus tocou aonde? Tocou no esquife. Era uma espécie de maca que eles carregavam os mortos, naquela época. Então Jesus tocou ali no esquife. Então as pessoas que estavam levando aquela maca, eles pararam na hora. E aí Jesus, ele vai falar: jovem, levanta-te. Que milagre poderoso. Eu imagino que aquela mulher, aquela viúva, não estava esperando isso. Ela estava esperando o fim da vida dela, não é mesmo? O que ela ia fazer? Ela não tinha mais nada para fazer. A única esperança dela estava no filho. Porque o filho era o herdeiro, era o provisor, era o provedor, era aquele que ia sustentá-la. E ela não tinha mais nada disso. Então Jesus, ele chega com a solução. E as pessoas que estavam ali diante de Jesus, eles pararam. E eles disseram: grande profeta se levantou entre nós. E quando eu fui ler essa história no Espírito de Profecia, diz lá no Espírito de Profecia, desejado de todas as nações, diz que houve grande comoção entre mãe e filho. Imagina a alegria dessa mulher. Imagina a alegria das pessoas que estavam ali também, participando daquela dor. E agora a dor se transforma em alegria. Como a Márcia cantou: a sua história eu vim mudar. Não chores, eu vim mudar a sua história, eu vim mudar a sua realidade. E muitas vezes nós estamos assim, vivendo desesperançosos, perdendo a alegria de viver, achando que é o fim. Mas quando Jesus entra em cena, ele vem com a solução. Mas ele não é a solução, ele não tem a solução, como eu aprendi com o meu irmão. Ele é a solução para todos os problemas. E eu andei refletindo numa frase que a gente fala bastante quando tem alguém doente e tudo mais. Às vezes a gente fala assim: enquanto a vida, há o quê? Esperança. Mas quando a gente lê as histórias bíblicas, queridos, Jesus é a ressurreição e a vida. Mesmo que morra, ainda existe esperança, porque Jesus prometeu lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 8, Jesus promete que vai voltar e vai ressuscitar os seus filhos. Então não existe só esperança enquanto a vida. Pode ser que para a nossa mente limitada, né, aqui nessa terra, pode ser que seja isso. Mas para Jesus não, porque Ele é a ressurreição e a vida.
vida. Amém? Amém. Sabe, queridos, essa é a esperança da ressurreição. Essa é a esperança que conforta o nosso coração. Ou, pelo menos, deveria ser. Se nós não estamos aquecendo essa esperança no nosso coração da ressurreição quando Jesus voltar, então nós a gente precisa fazer um exercício. Precisamos cultivar essa esperança em nosso coração. O retorno de Cristo e o estabelecimento do novo céu e da nova terra nos dará, então, o milagre eterno, que é o que está escrito em Apocalipse 21, verso 4. A morte já não existirá. Às vezes eu fico pensando nos milagres de Jesus foram muito importantes, porém, há de concordarem comigo, que todos os milagres que Jesus realizou foram provisórios, não foi? As pessoas que ele ressuscitou morreram novamente, ou de uma forma ou de outra. A mulher do fluxo de sangue morreu de alguma coisa. Quem mais? Lázaro que ressuscitou. Sim, mas chegará um tempo em que o milagre de Jesus vai ser eterno. Amém. Ele vai ressuscitar aqueles que morreram, ele vai curar todas as nossas feridas e mais, ele vai enxugar das nossas lágrimas toda lágrima. Amém. Eu prossigo crendo nessa promessa de que Jesus vai realizar esse grande milagre, que vai ser um milagre definitivo na minha e na sua vida e na vida dos nossos queridos. Eu gostaria de finalizar com as palavras que eu encontrei aqui no sermonário, que diz o seguinte: hoje aprendemos algo diferente sobre os milagres de Jesus. É comum que as pessoas busquem a Jesus clamando por um milagre. E nessa história, qual eu já havia mencionado aqui, vimos que o próprio Cristo tomou a iniciativa de agir na vida de uma viúva. Ela não clamou. A gente não vê no relato ela clamando, ela pedindo, ela orando, a gente não vê. Ela não se humilhou, ela não tocou nele, como eu disse, a mulher do fluxo de sangue. Ela nem mesmo pediu nada. Mas ela chorava pela morte do filho. E o que aconteceu? Ela foi surpreendida com a presença do autor da vida. Seu luto foi transformado em alegria com a ressurreição do seu filho. As palavras de Deus ainda são poderosas para trazer luz sobre a escuridão e vida nas situações mais desesperadoras que sejam. Você acha que a sua vida não tem solução? Que o seu problema é grande demais? Você está desesperançoso? Está desesperado? Aqui, ó. Deus, Ele ainda é poderoso. Ele nunca deixou de ser. Ele é poderoso para trazer luz sobre a escuridão e vidas que estão nessas situações. Jesus tocou o caixão e o jovem ressuscitou. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Em que área da sua vida Jesus precisa tocar nessa noite? Para que haja um milagre, mesmo que provisório, nós precisamos deixar Jesus tocar naquela área em que nós temos dificuldade, ou que nós estamos clamando pelo milagre. Eu não sei qual é a sua realidade nessa noite, eu sei da minha, eu sei das minhas dificuldades, eu sei dos meus problemas, mas Deus conhece você. Jesus vê, Jesus se compadece, e Jesus muitas vezes, Ele é que vai ao nosso encontro. Também tem aquele milagre realizado por Jesus lá no tanque de Betesda, né? Jesus também que se direciona àquele aleijado, aquele coxo ali. Ele não pediu nada para Jesus, mas ele estava lá. E Jesus foi ao encontro dele. Queridos, precisamos deixar que Jesus nos encontre, porque sempre é Ele que vem ao nosso encontro. Deixe Jesus agir na sua vida.
Deixe que Ele realize os milagres que Ele precisa realizar. Pode ser na vida, na parte espiritual, familiar. Eu não sei qual é a área que você precisa de um milagre. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina, ou até mesmo do que a gente pede. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos cantar o hino Novo Dia Chegará? Isso. Não importa qual é a sua dor, saiba que um novo dia vai chegar para mim e para você. Possamos alcançar a eternidade, não porque somos merecedores disso, mas porque Cristo já pagou o preço por cada um de nós na cruz do Calvário. Amém. Nos dê um bom descanso nessa noite.
o restante de semana abençoado, sobre os teus cuidados, sobre a tua proteção. Que o Senhor vele por cada um de nós e por nossas famílias. Amém. Nós nos colocamos em tuas mãos e pedimos para que o Espírito Santo continue nos conduzindo aqui nessa terra. Amém. É a nossa oração, o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.